Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de História. Vamos lá? Nós vamos voltar no tempo, vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros contatos dos portugueses em terras brasileiras. O que será que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui? Será que ficou tudo bem? Eles gostaram do que eles encontraram? O que será que aconteceu aí nesse trajeto? Vamos lá. Os primeiros contatos dos portugueses em terras brasileiras foi no dia 22 de abril, que foi marcado no nosso Brasil, né? Como o dia em que os portugueses chegaram no Brasil. Isso no ano de 1500, com a expedição de Pedro Álvares Cabral. Essa expedição, ela tinha uma missão, né? Eles saíam em busca de especiarias e essa expedição, ela tinha como missão a investigação das possibilidades de Portugal na América, compra de especiarias nas Índias e expansão na área de colonização e exploração comercial. Então, eles saíam em busca dessas, né, à procura, nas navegações, à procura dessas expedições com essa missão. As grandes navegações eram compostas sempre por escrivães, tá? E, especialmente na expedição de Pedro Álvares Cabral, o escrivão responsável era Pero Vaz de Caminha, onde ele escreveu uma carta para o rei de Portugal que relatava tudo o que se passava nessa terra descoberta, tá? Então, assim, nos relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como paisagens exóticas, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como paraíso terrestre. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles viram tudo diferente, né? Eles viram a natureza, o clima era diferente para eles, tinham muitas árvores, muita vegetação que para eles eram desconhecidas e eles realmente não conheciam, tá? Eles acharam os animais muito soltos, mas tinham muitos frutos, eram muito bonitos e eles ficaram impressionados, achando uma beleza muito exótica, bonita e exótica. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no Novo Mundo, né, na América, eles tomaram posse das terras. Logo, em seguida, tiveram os primeiros contatos com os indígenas, designados pelos portugueses de selvagens. Quando eles chegaram, né, eles avistaram a terra, desceram e tiveram contato com os índios. Só que eles acharam muito diferente, né, a forma de se vestir dos índios, de agir dos índios. É uma cultura totalmente diferente da deles. Naquela época, eles se vestiam com muitas vestimentas, muitas roupas. E quando chegaram aqui, eles encontraram índios nus que caçavam, né, animais, comiam para comer, para sobrevivência, e eles acharam aquilo selvagem, né, que era totalmente diferente da cultura que eles tinham. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de cultura, como tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas. Eles não conseguiam manter boas relações por essa diferença cultural, tá? Cada um tinha uma maneira de agir, de se vestir, de ser, e o primeiro contato de relação não foi tão boa assim. Os índios tinham aparências, vestimentas e modo de agir e moradia totalmente diferente dos portugueses, o que os deixaram muito impressionados. Os índios, eles foram os primeiros habitantes do nosso território brasileiro. São formados por povos diferentes, com hábitos, costumes e línguas diferentes da dos portugueses, né?
Suas habitações eram construídas de caibros encaixados, amarrados com cipó e revestidos de palha. Os índios possuem características seminômades que mudam de habitat quando acreditam ter explorado uma região ao máximo. Então, assim, eles entram, exploram bastante e mudam de lugar. São caçadores e acreditam em rixos, que são espíritos de animais que, ao serem mortos, tornam-se protetores e amigos. Então, eles têm toda essa crença, toda essa cultura, o que assustou muito os portugueses a princípio. A educação das crianças é geralmente compartilhada por todos. Contudo, nos anos iniciais, é a mulher quem cuida das crianças. As culturas indígenas são vias de regras baseadas na oralidade. Contudo, mesmo na ausência da escrita, uma diversidade de sinais e de outras formas gráficas cumprem o papel comunicativo. Do ponto de vista religioso, a cultura indígena são marcadas por presenças de pajé, no caso no Brasil, os quais são responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e material, bem como pela preservação e difusão do conhecimento da tribo. Galerinha, agora que nós falamos um pouquinho dessa chegada dos portugueses, nós vamos realizar uma leitura, tá? Da página 14 do livro, que ela fala um pouquinho dessa troca, né? Quando os portugueses chegaram, o que aconteceram. Depois que vocês fizerem essa leitura, vocês vão realizar a página 15, tá bom? E mais a folhinha que eu vou mandar de atividade para vocês. Então, vocês podem estar usando os slides também como apoio para poder estar fazendo essas atividades. Até a próxima aula. Um beijo!